volta, mais uma aulinha de revisão para vocês e hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento do texto. Então vocês já revisaram aí a estrutura do texto, né? Trazer a introdução completinha, trazer o tema, trazer a discussão, a problematização, colocar já o seu ponto de vista. No desenvolvimento do texto, o desenvolvimento que você colocou na introdução, o ponto de vista que você colocou lá no desenvolver do texto é provando esse ponto de vista, e a sua conclusão, uma solução bem completinha. Já estudamos também os tipos de introdução e já revisamos os tipos de introdução. Você pode começar por um pretexto, pelo tema, pelo teu ponto de vista. E hoje nós vamos revisar os tipos de argumentos. Ao longo do curso, a gente estudou várias estratégias argumentativas. Nós vamos revisar aqui 3 que são super importantes e que conferem notas se você usar bem direitinho no texto. O argumento de autoridade, o argumento de prova concreta e o argumento de ressalva. O nome já não deixa muita dúvida, mas vamos dar uma olhada aqui, O que é o argumento de autoridade? É alguém que seja perito naquela situação, naquele tema, que possa te ajudar a defender o seu ponto de vista. Então, não sou apenas eu que falo, é essa pessoa que é especialista nisso e eu concordo com ela. O argumento de prova concreta, por que é super importante? Porque ele é irrefutável, né? Quando eu falo que são 60 mil mortes ao ano de pessoas que foram assassinadas, isso é um dado do mapa da violência irrefutável. Então, você usar um exemplo da atualidade, ou um exemplo histórico, ou um número, um dado, uma estatística, isso é um argumento de prova concreta. E o argumento de ressalva é aquele que você concede parte da razão para o seu oponente e depois prova que a sua razão é mais forte. Vamos dar uma olhada num exemplo para cada um deles. Então vamos pegar aqui o argumento de autoridade. Uma estratégia que a gente estudou aqui ao longo do ano foi começar o seu parágrafo ou de introdução, ou de desenvolvimento, ou de conclusão, não importa, com aquilo que a gente ensinou para vocês, que é o tópico frasal. Então você traz uma frase no início do parágrafo que vai resumir o teu parágrafo. Então essa frase depois você prova ao longo do parágrafo. Por exemplo aqui, vamos supor que a gente esteja falando de preconceito, né? O preconceito instaurado no Brasil perpetua ofensas. Isso aqui é um tópico frasal. O que eu vou fazer agora? Eu vou provar que essa ideia está certa. Segundo o sociólogo M. Durkheim, os indivíduos são determinados pelo meio que vivem. Dessa forma, adolescentes que vivem a discriminação propagam essas ideologias. Percebe? Então, eu tenho aqui um tópico no parágrafo do meu desenvolvimento, nesse caso, e eu vou provar esse tópico aqui com um dado concreto, com um argumento de autoridade. Eu trouxe aqui o sociólogo Emile Durkheim. Eu preciso usar alguém no meu texto? Eu não preciso, mas isso confere credibilidade ao meu texto, por isso que é legal. Professora, aonde que eu busco o argumento de prova concreta? Bom, primeiro nós estudamos aqui ao longo do ano várias autoridades, vários dados concretos, né? Então você pode usar as autoridades que você lembra. E claro que no TG Apoio você também pode pegar algumas pessoas ali que estão no TG Apoio, o Enem traz isso, a prova pode trazer isso, às vezes você tem lá algumas questões da prova que trazem alguns filósofos e sociólogos, certo? Então, o argumento de autoridade é um dos argumentos legais importantes para você usar no teu texto. O mesmo recurso cabe para o argumento de prova concreta, né? Um dado, um exemplo, uma estatística, uma comparação, enfim, algo que prove que aquele teu raciocínio está certo. Por exemplo, aqui, a violência no Brasil vem crescendo assustadoramente. Lembra que eu falei? Tópico frasal, né? E agora eu vou provar isso no meu parágrafo. Segundo o Atlas da Violência, houve uma alta de 14% na taxa de homicídios desde 2006. Hoje são mais de 60 mil assassinatos ao ano, percebe? Então eu trouxe a ideia no tópico e vou provar com um dado concreto. Eis uma maneira boa de desenvolver o seu ponto de vista. Usar um dado concreto, isso é irrefutável. Onde que você vai conseguir esses dados?
nos textos de apoio. Geralmente o Enem traz ali um gráfico, um índice, algo que você pode se valer para escrever no seu texto. Mas eu posso usar os dados do texto de apoio? Pode e deve, desde que você dê a fonte, né? Segundo o INEP, segundo o IBGE, segundo o Atlas da Violência. Lembrando que os textos de apoio estão lá para expandir o seu repertório e não para cortá-lo, né? Então, poxa, eu sabia esse dado aqui, agora está no texto de apoio, eu não posso usar. Não, não é que você não pode usar. O que você não pode fazer é simplesmente fazer um recorte, copia e cola dos textos de apoio. Mas se valer dos textos de apoio para ajudar na sua argumentação, isso inclusive a gente ensina aqui no Redação de Campeão. Legal? E para a gente finalizar, o argumento de ressalva. Nós aqui do Redação de Campeão gostamos muito desse tipo de argumento. Primeiro, porque ele mostra um repertório de elementos de coesão, né? Você usa ali as conjunções adversativas ou as conjunções concessivas, e isso já contempla um pouquinho também na competência 4. Depois, que é um argumento que concede parte da argumentação ao seu oponente. Então você não fala assim, eu tô certo e acabou. Você fala, você tem razão nisso, mas... Por exemplo, a frase aqui, ó. Embora haja um discurso por parte das autoridades de acolhimento aos imigrantes venezuelanos, as ações tomadas em Roraima não refletem essa perspectiva. Então, o que eu estou falando aqui? Você tem razão. Existe um discurso de acolhimento, de distribuir esse grupo de venezuelanos que vem pedir abrigo aqui no Brasil. Existe um discurso do Brasil com relação a isso. Mas as ações que foram tomadas não estão refletindo plenamente essa perspectiva, né? Então eu não tô falando assim, não, você tá errado. Não, você tá certo. Existe um discurso, mas depois eu provo que a minha razão é mais forte. Você pode usar aqui para construir o argumento de ressalva as conjunções concessivas, o embora, o ainda que, o mesmo se, ou as conjunções adversativas, o mas, o porém, o contudo, o todavia. Só cuidado na hora de construir a frase. O embora a gente não substitui pelo mas, né? Então, o embora está sempre do ladinho da ideia mais fraca e o mas está sempre do ladinho da ideia mais forte. Então, se eu fosse trocar o embora pelo mas, eu ia ter que mudar a frase, ó. Eu podia colocar assim, ó. Há um discurso por parte das autoridades de acolhimento aos imigrantes venezuelanos, mas as ações tomadas em Roraima não refletem essa perspectiva. É isso, campeão? O que você vai fazer agora? Colocar em prática mais essas dicas maravilhosas do Redação de Campeão e enviar o texto pra gente. Até a próxima aula!